então. Aham, Dom Fernando. Noite mal dormida, fim de semana de muita festa. Corrido. Declaramos aberta a 9ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 14ª legislatura, do dia 3 de abril de 2023. Cumprimentando os vereadores, cumprimento todos os presentes, os que estão nos assistindo nas redes sociais e os ouvintes da Rádio Sobral. Solicitamos a leitura do livro de presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos e todas, vereadores presentes. Vereador Sérgio Sampaio, vereador Adão Cleiton, vereador Jefferson Gama, vereador Eugênio Leite, vereador Fernando Lopes, vereador Edson Leal e vereador Wagner Fitz. Já deixamos aqui justificado que, por motivos de saúde, aí, o vereador Hélio Ferreira não vai estar presente hoje. Solicitamos a leitura de um texto bíblico pelo vereador Adão Cleiton. Leitura do livro de Isaías 41, 1 a 5. Eis o meu servo, que eu apoio, meu eleito, o qual minha alma quer. Bem, pus sobre ele o meu espírito. Para as nações, ele fará surgir o julgamento. Não gritará, não levantará o tom. Não fará ouvir na rua o seu clamor. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará a mecha que ainda fumega. Com certeza, fará surgir o julgamento. Ele não definhará, não se envergará, até haver imposto na terra o julgamento, e as ilhas estarão nesta expectativa de suas leis. Assim fala o Senhor. Solicitamos leitura das correspondências recebidas e expedidas. Documentos expedidos. Ofício número 20 do Executivo Municipal, encaminhamos a Vossa Excelência por Lei 4215/2023, aprovado pelos vereadores na sessão extraordinária de 27 de março de 2023. Ofício número 21 do Executivo Municipal, encaminhamos a Vossa Excelência as indicações número 20, 21, 22, 23, 24 e 25, apresentadas pelos vereadores na sessão ordinária do dia 27 de março de 2023. Documentos recebidos. Ofício número 11. Do Executivo Municipal, vem por meio desse informar que foi depositado na conta da Câmara Municipal de Vereadores do Banrisul S.A. o valor de R$ 265.889,56, respectivamente referente ao 1/10 das receitas arrecadadas no mês de março de 2023, conforme o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 25/2000. Ofício sem número do Gabinete do Vereador Sérgio Sampaio informa que foi cancelada a viagem agendada no Centro Administrativo em Porto Alegre para a reunião com o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Social, no dia 30 de março, por conflito de agenda ao senhor secretário. Passamos para o grande expediente e chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Paulo Rogério Rato, que declina. Chamamos o vereador Fernando Lopes. Senhor presidente, demais colegas do plenário, funcionários, amigo Graxa, que sempre presente às nossas sessões. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Sobral, os internautas que nos assistem através das redes sociais. Eu inicio falando, senhor presidente, sobre um assunto que talvez vários vereadores fossem procurados, que é com referência às escrituras que foram dadas para as pessoas que há anos moravam no bairro Santa Rita, que tiveram as suas residências construídas pela municipalidade, com recurso do município ou em convênio com o governo federal, e que há tempo eles vinham reivindicando a escritura. Pasme senhor, fizeram um enorme evento, e nem os próprios moradores ficaram tão faceiros que não se deram por conta
para ler o que estava escrito na escritura. Ali tem residente, o caso do Graxa, que já estaria 17 anos com a casa construída. Essa casa, ela não constou nessa escritura. É um terreno baldio. E isso, minha gente, os moradores vão ter uma outra etapa agora, que é legalizar seus imóveis construídos em cima dos terrenos que acabaram de receber por doação neste último fim de semana. Talvez o custo seja muito maior do que esta escritura pública que o município conseguiu. Se tem uma lei que, inclusive, o valor é pouco na escritura, quando é atendendo como camada da população em áreas que forem destinadas pelo poder público, e se trata de uma legalização. Então, os moradores vão ter, eles têm que ter a consciência disso, que na hora ninguém, não sei se eles não vieram me ligar, me mandaram por WhatsApp cópia da escritura, se a casa estava aqui não tem casa. Vocês ganharam apenas o terreno. Na escritura, deveria ter feito um mapa, mapeado os terrenos, já as casas que há muitos anos foram construídas, né, dizendo que sobre este imóvel tem uma casa com as medidas tais, já construída há não sei quanto tempo. Agora os moradores vão ter que legalizar o imóvel, vai ter um problema sério para os moradores, minha gente. Porque agora a nossa nova operadora de energia aí, a Equatorial, a Serra Equatorial, está exigindo, inclusive, a verbação do imóvel na prefeitura, do imóvel e casa, para poder fazer uma ligação de luz ou religar uma luz que eventualmente tenha sido cortada. Então, o problema está posto. Nós vamos ter que procurar encontrar solução para isso. Os moradores, com certeza, não vão ter condições de quem sabe, contratar arquiteto, engenheiro para fazer as suas plantas, ou ainda que são casas pequenas que não atingem o limite lá de pagar o INSS, mas vai ter que ter uma planta do imóvel para poder averbar aqui na prefeitura e pagar. O município ganha com isso. Na medida que ele doou o terreno, os moradores que até então não pagavam IPTU vão passar a pagar IPTU. Na medida que averbasse também, a constasse da escritura, o imóvel, a casa, com tantos metros quadrados, ia incidir também imposto territorial urbano sobre a casa também. O município, no futuro, ia buscar todo o dinheiro que ele teria investido sobre esses imóveis, que até então, quem ali morava, não tinha pagamento de IPTU, que não era dono, né? Dentro no que pertine à legalidade. Tá? Então, o que eu posso dizer aos moradores, vários me procuraram, certamente procuraram os outros vereadores, vários me procuraram e eu disse, olha, aqui não tem, vocês vão ter que legalizar a casa. Acho que o problema maior está agora, já ganharam uma etapa, que é o terreiro. Agora, tem a casa, que precisa ser resolvida. Essa casa tem que ser vereador Adão. Uma parte, a vereador Adão. Só para contribuir com Vossa Excelência, estamos encaminhando, através do meu gabinete essa semana, uma indicação ao Executivo para que possa dar continuidade à regularização das averbações daquela área residencial. Porque, segundo o projeto inicial Promorar, lá de 1985, e depois que foi recapitulado pelo projeto SEAC em 95, 96, era a disposição que o imóvel totalmente seria repassado aos moradores a sua integralidade, com a averbação do imóvel. O imóvel se entende, o terreno é a casa. Então, nesse momento, não se tem a regularização completa do imóvel. Então, as pessoas, os moradores, a maioria em si não construiu as casas, foi o poder público que construiu, e o dever do poder público também de averbar nessa casa, no imóvel, no ofício de registros públicos. Há uma conversa que vão fazer uma averbação no cadastro imobiliário do município. Isso não é averbação. Isso é somente cadastramento ao município para fins de impostos. A averbação é no ofício de registros públicos do município. Então, esse município, gostaria que Vossa Excelência pudesse também estar junto, né, nesse pedido, para que possamos dar continuidade à regularização destas áreas que são importantes e que estão definidas em vários projetos que se sucedem há mais de 30 anos. Não é um projeto novo.
E as pessoas não pediram para ir para lá, elas foram convidadas a ir para lá e depois de uma certa época elas receberiam a escritura definitiva do imóvel completo. Muito obrigado. Perfeito, exatamente. Então, até no caso de uma transação futura, só a averbação aqui não resolve. Tem que estar lá no ofício de registro, a área tem que estar lá registrada. Então, aquelas casas, a grande maioria foi feita pela própria prefeitura. Eu, na minha época, não me lembro se foi 12 ou 18 casas que eu construí lá, casas que o município construiu, no tempo que eu fui prefeito, né? Quer dizer, a responsabilidade pela construção do imóvel ele foi do município. E agora, como que um morador que ganhou do município e tinha um determinado tempo para ver se ele ia ficar no imóvel, ia pegar o imóvel para doar para alguém ou passar para frente, como que agora ele vai pagar a escritura de uma casa que foi feita pela própria prefeitura? Se teve erro de ter sido feito sem uma planta, é culpa do município, não do morador. Mas eu quero subscrever, meu caro vereador Adão, a sua indicação. Tenho interesse em subscrever. Senhor presidente, eu agora falo sobre um assunto também que eu esperava ter já na minha mesa hoje, que era a questão de um pedido de informações que eu encaminhei para o hospital. Eu tenho recebido tanto, não sei se outros vereadores, tanta queixa desse hospital, e eu tenho conversado muitas vezes, todas as vezes com o Adão, tentando buscar, assim, através do diálogo, que as coisas sejam resolvidas. E eu fiz esse requerimento, lá tem assessoria jurídica dentro do hospital. No dia 27 de fevereiro, foi encaminhado o requerimento para lá. Tem prazo de lei orgânica já descumprido e prazo da lei federal já descumprido. E isso não é uma ofensa apenas para o vereador proponente, fui eu. Isso é uma ofensa a toda a Casa Legislativa que aprovou a unanimidade o requerimento, pedindo informações importantes que a comunidade quer saber. O que eu estava pedindo? O processo licitatório em andamento para a contratação de plantão médio de urgência, que está um plantão com urgência há muito tempo, não tem uma concorrência sendo feita lá, inclusive o diretor clínico do hospital está lá em Orlando, lá há muito tempo, administrando o hospital de lá, que é uma pouca vergonha isso. A direção administrativa do está tomando providência imprescindível quanto ao portal de transparência. Não tem portal de transparência, minha gente, aqui não é ente público. É uma obrigação de lei da lei federal, estabelece esta obrigação para o gestor público. Não está sendo atendida. Seja informada por categoria quantos servidores públicos integram a folha de pagamento da FUNSA, dentre concursados, contratados nas diversas modalidades, incluindo MEIs, conveniados, com cópia dos respectivos convênios e estagiários. Então, estagiário também. Minha gente, a folha de pagamento, eu tenho informação da folha de pagamento, a quantidade de pessoas que estão nessa folha de pagamento. É absurdo. E eu quero saber, para o senhor saber por aqui, por bem, eu vou no Ministério Público, vou na Justiça, porque está havendo descumprimento de lei. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Porque nós não vamos fazer papel de palhaço aqui, propor requerimento, ser aprovado, e a resposta não chegar. Qual o volume do endividamento do Hospital de Butiá? Eu quero saber quanto é que está devendo o Hospital de Butiá, que tem mais de 300 pessoas na sua folha de pagamento. Qual é o valor do endividamento? O que deve? A Câmara tem que saber, Vaguinho, meu caro presidente. Nós temos que saber o que está acontecendo lá. Então, o diretor lá, deve ter presidente, o diretor é uma pessoa, fora da sua função, uma pessoa minha amiga. Mas nem por isso ele vai me deixar de prestar informação, que eu vou atrás delas. Se a semana que vem não chegar na minha mesa, olha, essa semana, a semana que vem estou anunciando as providências que eu vou tomar. Porque nós não estamos aqui para brincar de fazer requerimento, nós temos o poder, o maior poder que esta casa tem é o poder investigativo, o poder de investigar o ente público. É o maior para mim, mais que legislar, é investigar para ver se o recurso público, o dinheiro do cidadão está indo para o lugar certo. Como tem casos aí que estão... Terminou meu tempo? Só para encerrar, senhor presidente, falando sobre a questão também... Não dá para iniciar a fala, vereador, só despedida mesmo. Só despedida, então. Tá, deixa eu voltar para... Me estendi demais em duas pautas. Mas eu volto na outra semana e vou cobrar forte. Eu não vim aqui para brincar, nem tenho mais idade para estar brincando aqui. Aliás, nunca vi isso. Fui prefeito, eu botei uma equipe de funcionários para responder todos os pedidos que a Câmara de Vereadores fazia no tempo da lei. Porque isso é obrigação. Muito obrigado. Chamamos para fazer uso da palavra o vereador Edson Leal pelo espaço de 10 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa, comunidade aqui presente. Quero fazer uma fala aqui hoje, talvez seja breve. Boa tarde especial também para a nossa querida comunidade butiaense que nos acompanha tanto pelo Facebook quanto pelas ondas da Rádio Sobral. Para falar sobre o dia 2 de abril, que é o dia da conscientização sobre o autismo. A gente sabe que o autismo é um transtorno que cada vez mais se detectam crianças e também adolescentes e adultos com esse transtorno, e nós devemos trabalhar no sentido de promover conscientização. Aqui nessa casa, os pares já estão acostumados a eu sempre trazer essas pautas que nós chamamos politicamente de minoritárias, embora elas façam alusão a grandes maiorias. Se nós pegarmos a população negra do nosso país, ela é grande maioria, as mulheres em todas as espécies, grande maioria. Com relação, por exemplo, às pessoas com deficiência, uma população gigantesca no nosso país, também de autistas, uma população muito grande. E eu tenho refletido bastante sobre isso enquanto psicólogo, que hoje eu tenho uma perspectiva que é muito mais fácil fazer uma ponte concreta, Júnior, do que fazer uma ponte simbólica e conceitual que promova conscientização. É muito mais fácil construir um prédio adaptado do que adaptar na perspectiva da sociedade uma leitura realmente inclusiva e que respeite as diferenças. É muito mais fácil duplicar uma BR do que ampliar o nível de consciência social sobre o problema das maiorias minorizadas, e nós precisamos falar sobre isso. E ontem nós tivemos várias iniciativas para discutir essa questão e eu participei de algumas delas, e acho que a gente precisa sim reforçar aqui nessa casa essas pautas que dizem respeito à conscientização, porque nós temos uma cidade muito solidária, uma cidade afetiva, uma cidade que responde toda vez que a gente traz alguma questão. Quando a gente faz alguma campanha, aqui campanha do agasalho, campanha para arrecadar alimentação ou para ajudar alguma família, há pouco presenciei lá no bairro São José, infelizmente a dona Juranda teve a sua casa queimada, graças a Deus ela está bem, não teve nenhum ferimento, mas também vi aí um movimento tanto aí do poder público quanto da nossa comunidade lá do bairro São José se unindo para ajudá-la. É uma cidade que é muito responsiva nesse sentido. Então, a nossa tarefa é trazer esse diálogo aqui para que a nossa comunidade possa pensar sempre sobre construir pontes simbólicas para promover conscientização. Acho que esse é um dos caminhos para que a gente possa transformar a nossa cidade definitivamente em uma cidade cidadã, e eu acredito que o prospecto simbólico e conceitual a nível de consciência, ele ultrapassa as nossas dificuldades estruturais, as nossas dificuldades no campo do real. Porque parece muito mais fácil olhar para uma coisa concreta que falta do que olhar para um debate ou para uma questão de consciência que falta. Então a gente tem que atentar muito para isso mesmo. Dando sequência aqui, quero falar também que nós tivemos aqui na votação, na última sessão, alguns projetos importantes, né, como um projeto para consolidação do laboratório municipal. Muitas vezes, os colegas vereadores trouxeram aqui com muita legitimidade, eu sempre faço questão de frisar que nós somos 9 vereadores, 9 universos diferentes, que têm leituras diferentes sobre a realidade. Não peco nesse sentido, e ouvi muitos vereadores trazerem aqui a problemática de que as pessoas estavam sofrendo em razão da demora dos exames ou das filas, e agora o secretário de Saúde, Paulo Almeida, está
fazendo um esforço gigantesco junto ao Executivo para conceber o nosso laboratório municipal e nós zerarmos as filas de espera. As pessoas terem atendimento com qualidade, com eficiência e num tempo rápido, que é essencial para as questões de saúde. Eu fiquei muito feliz com a aprovação desse projeto e também com a aprovação de um projeto que é muito frequente, o diálogo de cada um e cada um nessa casa, porque às vezes nós temos um incidente trágico na cidade e a gente perde algum adolescente ou algum adulto jovem, e aí o debate se volta para a proteção da infância e da adolescência e da juventude. Quem é muito ativo nesse campo, na esfera institucional, é o Conselho Tutelar, e muitas vezes se discute aqui a atuação do Conselho Tutelar com vistas a poder ajudá-los, né, nessa empreitada complexa que é salvaguardar a infância e a adolescência, e nós aprovamos um projeto aqui em que algumas alterações institucionais importantes foram feitas com relação ao Conselho Tutelar e também a valorização financeira dos conselheiros e das conselheiras, que é essencial. Nós sabemos que as pessoas precisam também ser bem remuneradas para executar um trabalho cada vez mais eficiente, cada vez mais engajado, e os conselheiros merecem isso. Já foi pauta de debate na Câmara, já foi pauta de debate de estratégia de consolidação, da gente conseguir reconhecer ainda mais a importância do trabalho dos conselheiros e das conselheiras, e nós aprovamos um projeto aqui que efetiva isso. Também mencionar que hoje pela manhã eu estive reunido com o secretário Everton para falar sobre o nosso cursinho pré-vestibular gratuito em 2023. Nós vamos ter, acredito e torço para que Deus abençoe aí, Júnior, um projeto específico para a juventude, a melhor das edições do cursinho pré-vestibular gratuito agora em 2023, que é um cursinho que tem o objetivo de ofertar capacitação para que os jovens que são oriundos aí das comunidades, das periferias, que vivem em vulnerabilidade social, possam ter uma preparação para o Enem muito boa, para que eles possam entrar na universidade. Essa é uma pauta que entrou junto comigo aqui na Câmara. Eu fico muito feliz que a cada ano a gente consiga ir implementando coisas novas no cursinho, que vai refletir na entrada da nossa juventude dentro das universidades, e isso vai transformar a nossa cidade, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas no espaço de uma década ou 2 décadas nós teremos um perfil de jovens completamente diferentes na nossa cidade e também aqui nos espaços de poder. Por isso que a gente se movimenta e acredita muito nisso, em abrir espaço para a juventude se reforçar em intelectualidade, se reforçar em cidadania e depois ocupar os espaços e transformar a cidade. É isso que a gente quer. E também tive uma reunião com o Conselho das Pessoas com Deficiência da cidade para discutir o projeto aqui da Semana Municipal do Paradesporto. Fui convidado pelo presidente do Conselho, Marcelo Silveira, que é para-atleta. Já aproveito para mandar um abraço para ele, para todos do Conselho e todos da PAI. E nós conversamos sobre essa minuta desse projeto. Nós temos uma frente parlamentar também em defesa do direito das pessoas com deficiência, e a gente foi conversar sobre esse projeto, e esse projeto está aberto para quem quiser fazer sugestão. O projeto não é fechado, está aberto ainda para quem tiver interesse em propor alguma coisa ali. A gente vai propor ele aqui, vai ser votado, mas desde já está em aberto. E a gente foi fazer uma conversa sobre isso e foi muito interessante, porque a gente escuta relatos parateóricos, né? A gente costuma pensar muito aqui conceitualmente no campo da legislação, no campo de política pública, no campo de saúde mental, e na reunião com o Conselho das Pessoas com Deficiência, aí o relato é vida real. É sobre as dificuldades que eles vivem, sobre os sonhos que eles têm, e é nossa tarefa garantir os direitos e a possibilidade desses sonhos se transformar em realidade, meu amigo Patassi. Então foi uma experiência também muito legal. Encerro por aqui, né, as minhas pautas, dado que o tempo está acabando. Quero desejar à nossa querida comunidade butiaense uma ótima e abençoada semana, e agradecer sempre o carinho de cada uma e cada um de vocês,
quando me encontram nas ruas, me dão um abraço, falam sobre o meu trabalho, elogiam, criticam, propõem. É para isso que eu estou aqui, para representar cada um e cada uma de vocês. Um grande abraço. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Adão Cleiton. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde à comunidade que participa no plenário aqui conosco, as assessoras, em especial a nova assessora que está chegando à casa, seja bem-vinda, Aline, também aos nossos ouvintes da Rádio Sobral, também aqueles que nos assistem e nos ouvem através das redes sociais. Bom, iniciamos a nossa fala sempre dando uma beliscadinha em alguns problemas graves da comunidade. Tivemos chuvas torrenciais na semana que passou, com absurdamente uma quantidade de água que invadiu as casas da comunidade da Cidade Baixa, Medianeira e outros pontos da cidade. E não foi por falta de aviso. Desde que iniciamos a nossa caminhada nessa Casa Legislativa, nós estamos falando da questão da organização, do planejamento de gestão que não existe. Um executivo falho em todas as áreas e principalmente da parte de infraestrutura, quando deixa um verão seco, onde nós tivemos uma estiagem absurda e que poderiam ter sido feitos todos os trabalhos de limpeza, de boca de lobo, dos bueiros, das valas, entre outras ações para minimizar os impactos das chuvas do inverno. Agora nós tivemos a primeira prova. A chuva que veio e que deixou a comunidade alagada. E aí não adianta ir tirar fotinho e fazer que está ajudando no momento que a pessoa está em desespero. Tem que fazer antes, para que ela não passe por esse desespero, por essa desgraça, porque isso é brincar com a desgraça alheia. Depois, nós queríamos também dizer à nossa comunidade que continuamos a nossa caminhada nos bairros, aonde muitos convido os senhores vereadores possam estar com a gente nessa caminhada dentro dos bairros, porque é interessante observar que muitos da comunidade nem conhecem os senhores, nem conhecem o executivo. Quando nós falamos alguns nomes de algumas pessoas, eles eu nem sabia. Então, eu acredito que a nossa caminhada nos bairros deve ser mais efetiva. Nós devemos sair dos nossos postos de trabalho, dos nossos gabinetes, e até a comunidade ouvi-la e trazer as propostas, os pedidos, as demandas que eles têm que não são contemplados há muito tempo por essa gestão que é falha na sua organização, no seu planejamento, na sua gestão estrutural. Então fica a dica aos colegas, se quiserem me acompanhar na caminhada que a gente está fazendo todas as semanas, serão muito bem-vindos em prol da comunidade e das suas demandas. Depois, sexta-feira, nós tivemos aqui mais uma reunião, mais uma extraordinária, para definir assuntos extremamente importantes, relevantes para a nossa comunidade. E muito me estranha que assuntos importantes, relevantes para a nossa comunidade venham numa extraordinária, não dando tempo a esta casa parlamentar de sequer ouvir os técnicos sobre assuntos extremamente importantes. E não vamos entrar aqui no mérito de cada um dos projetos de lei que passaram aqui, mas eu quero me ater a um em especial, que vem trazendo uma alteração de uma lei e colocando uma possibilidade do Laboratório de Análises Clínicas Municipal, a implantação. E realmente nós precisamos, porque hoje de manhã teve uma fila monstruosa de gente esperando por exame no olho do sol. Mais uma vez, há meses, há mais de ano, nós estamos nessa situação com as pessoas sofrendo na fila para poder marcar os seus exames. Então, seria realmente um grande projeto a implantação do laboratório de análises clínicas. Mas eu me pergunto, houve um planejamento, porque estão pegando pela lei, que dizem que foi aprovada, e que foi aprovado porque a gente estava aqui, um planejamento em pegar dinheiro emprestado para a construção desse laboratório. Construir com dinheiro emprestado, tudo bem. Montar os aparatos desse laboratório, tudo bem. Mas eu quero saber a manutenção. Como este laboratório vai continuar prestando serviço à comunidade? Da onde que vai sair o dinheiro? Por quê? É uma demanda cara, porque quando a gente tem um laboratório de análises,
o material de expediente, o material de análises clínicas é um material caro. Os profissionais envolvidos com o laboratório de análises clínicas têm que receber. Não é como alguns médicos que estão trabalhando e que não recebem pelo hospital. A comunidade precisa ser bem atendida. E, de certo, vão alugar mais um prédio para acomodar o laboratório, porque adoram alugar prédio nessa cidade. Então, com certeza, ele tem que ter um prédio adequado às suas funções. E aí vão pegar do dinheiro emprestado para implantar o laboratório municipal. E como é que fica a manutenção? O custeio das despesas. Água, luz, telefone, material, mão de obra, para manutenção. Eu espero que este laboratório não seja só para fins eleitoreiros. Porque, passado a eleição, eles fecham ou deixam como outros trabalhos e serviços que deveriam ter efetividade que não tem. Porque, infelizmente, o nosso poder público municipal, ele implanta e faz acontecer e tira foto e põe na internet. Só que depois a manutenção, o custeio não é devido. E aí nós temos os problemas como nós temos no hospital, que é uma sangria que a gente não consegue controlar, a falta de profissionais nos postos de saúde, a farmácia municipal que não tem medicação, entre outros problemas estruturais de uma gestão totalmente desorganizada e incompetente. Então, senhores, não adianta eu tapar o sol com a peneira. Vim dizer que vou fazer um laboratório de análises clínicas, que é importante. E eu bato aqui, bati várias vezes e continuo batendo, porque o povo está na rua, está na fila, no olho do sol. Só que não é assim que a gente trabalha com dinheiro público. Nós temos que ser razoáveis, nós temos que ver até onde o nosso orçamento alcança. Será que nesse momento não seria mais interessante a contratação de laboratórios que já existem para a prestação de serviço? Não sairia mais barato aos cofres públicos que fazer, de repente, um novo espaço para acomodar mais pessoas, que a máquina pública está superlotada. E nós estamos mais com um cabide de empregos que de atendimento. Então, é essa a minha preocupação, que nós tenhamos, sim, efetivamente, o serviço público bem prestado à comunidade, com todos os exames necessários. Uma parte é o vereador Fernando. Eu comungo do seu pensamento, vereador, com relação ao espaço que o município possui para contratar profissionais. Assim que se apurar a quantidade de funcionários que tem, contratados de forma que eu penso até regular, através de convênios em outra entidade para jogar para cá, isso tinha que ter entrado no custo da folha de pagamento do município, não está entrando. Então, na medida que isso, o órgão fiscalizador mensurar todos os contratados que estão vindo de outro lugar, através de convênio, para não entrar no índice de gasto com o pessoal, ainda vai sobreviver. Mas na medida que mudar, começar a proibir esses tipos de convênio, me parece que o município vai enfrentar problema do limite de gasto com o pessoal, que para mim já ultrapassou há muito tempo. Isso se chama falta de planejamento e gestão, infelizmente. E as pessoas ainda acreditam que Butiá vai dar certo com uma gestão incompetente como essa. Espero que nós tenhamos sorte nos próximos pleitos, que as pessoas acordem. O povo de Butiá precisa acordar e ver realmente o que é bom para o povo, não para alguns amigos do rei. Depois, dando continuidade à nossa fala, gostaria de fazer um alento pelo dia de ontem, que nós tivemos um encontro muito bonito aqui no centro da cidade, na Praça Dr. Roberto Cardoso, que foi o segundo encontro de conscientização do autismo em Butiá, aonde a sociedade civil organizada se fez presente através de duas associações, a União do Bem e também a APAB, né, que é a Associação dos Pais das Crianças Portadoras de Autismo de Butiá, e que nós tivemos um momento de reflexão, um momento de lazer, um momento de cultura, e aonde as famílias puderam se encontrar e entender melhor a questão do autismo. Então, que fique para nós o exemplo de cidadania que foi dado ontem, aonde nós até estávamos como representantes do poder público, eu e o vereador Fernando, o vereador Edson, que estivemos presentes lá. Mas quem foram os artífices, quem foram os organizadores, foi a sociedade civil organizada, foram os cidadãos. Parabéns a essas duas associações, parabéns aos pais, parabéns aos amigos das crianças e jovens com autismo, e que possamos estar conscientes
da importância desse assunto em nossa comunidade, em nosso estado e no nosso Brasil. Muito obrigado, uma boa semana a todos e até a próxima. Passo os trabalhos na mesa ao vereador Edson Leal, que assume a presidência da casa. Assumo a presidência da casa e convido para fazer uso da tribuna o vereador Wagner Fitz. Uma boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, nossa comunidade que está nos assistindo aí pelas redes sociais, também nos ouvindo pela Rádio Sobral. Todos vocês que estão aqui nessa tarde, acompanhando a sessão presencial, também deixo um abraço a vocês aí e sejam bem-vindos sempre à nossa Casa Legislativa, casa de todos. Eu inicio a minha fala falando sobre um momento aí muito especial que a gente teve na semana passada, que foi a entrega das matrículas aí dos terrenos ali do bairro Santa Rita. Alguns vereadores que me antecederam falaram desse assunto aqui na tribuna, e a gente também já foi procurado por outros moradores do bairro. Então eu aproveito para trazer alguns esclarecimentos aqui que os moradores estavam buscando, aproveito para já trazer aqui nesse momento. Foram entregues documentos dos terrenos lá na matrícula no bairro Santa Rita. Queria dizer também que o levantamento topográfico com as medidas das casas já estão prontos também, queria dizer. Já estão prontos. As construções serão cadastradas na prefeitura pelos dados já levantados, tá? Gostaria de dizer também que no cartório serão abervados as construções em cada terreno, igualmente entregue para os moradores, pois o município já tem essas informações. E esses dados não foram lançados no cadastro ainda, pois os moradores não pagarão o IPTU nesse momento. Só para esclarecer, né? E os lançamentos das casas construídas no cadastro, assim como a averbação no cartório, serão feitos sem custos para os moradores. Só para deixar os moradores já conscientes que me procuraram ali, o nosso colega Edmar Graxa, que está aqui presente também, nos procurou aí. Então eu deixo aqui as informações já explicadas para os moradores e para aqueles que têm interessados, no caso. Gostaria também de trazer aqui um outro assunto, um assunto que, para mim, foi muito especial, acredito que para muitas pessoas aqui da nossa cidade também. Uma parte ao vereador Paulo Rogério. Também para contribuir ali sobre os terrenos, que devido à regularização fundiária ali e tudo, os moradores ainda terão 5 anos de carência no IPTU, né? Pelo que eu sei. Terão 5 anos para começar a pagar os primeiros anos de IPTU. Né? Uma carência de 5 anos aí, conforme a lei, né? Era isso aí, vereador. Perfeito. Obrigado pela contribuição, vereador. Importante também já sanar mais essa dúvida dos moradores. Então, retomando aqui ao outro assunto que eu estava iniciando, que foi a visita da secretária de Cultura do Estado, aqui em Butiá, Beatriz Araújo. Foi um grande prazer receber grande honra, vamos dizer assim, receber a secretária do nosso município, que eu não lembro disso já ter ocorrido em outro momento. Acredito que nunca tivesse acontecido, de vir secretária de Cultura do Estado aqui. E ela ficou muito interessada, conversou com o prefeito também, quis conhecer a nossa Casa de Cultura, veio aqui conhecer o espaço, conhecer alguns projetos que são desenvolvidos na casa. E a gente acha importante isso porque muitas vezes os municípios ficam muito distantes do Estado, né? Por mais que às vezes a gente faça visita numa secretaria ou outra, é importante essa presença do secretário de Estado aqui também. Por quê? Porque assim ela pode ver de perto o que está acontecendo, enxergar, né? Enxergar o município, enxergar as ações da área da cultura, para que consiga, assim, tá ajudando o município de alguma forma. Muitas vezes o município vai lá, se inscreve em algum programa, tem projetos de lei, tem a Lei Paulo Gustavo que está vindo. A gente sabe também que os municípios que tiverem regulares dentro do sistema estadual de cultura também vai estar recebendo recurso de fundo a fundo. E essa parceria também nos ajuda a receber orientações diretamente da secretaria, depois de alguns contatos,
Então foi bem importante essa vinda da secretária. Na oportunidade, eu recebi também das mãos do prefeito e do coordenador da EDTC, Matheus Espinosa, o Plano Municipal de Cultura, para trazer aqui para a nossa casa, um plano que eu também ajudei ali na formulação dele. Esse plano que já vem sendo debatido, discutido em conferências há bastante tempo, com os artistas, com os conselheiros do Conselho Municipal de Cultura, e agora foi apresentado para a gente está trazendo aqui para casa, para a gente analisar o plano, porque a ferramenta que falta para a gente completar o nosso sistema municipal de cultura é o plano municipal. A gente já tem o conselho formado, o conselho ativo, já tem o Fundo Municipal de Cultura também organizado, então só falta o Plano Municipal de Cultura para a gente estar enquadrado nos municípios que têm o seu sistema municipal de cultura regular e ativo. Na oportunidade também, eu fiquei feliz de outra ação que ocorreu também ligada à cultura, que é uma ação aí que eu já estou batalhando há bastante tempo, eu acredito que os colegas aqui já saibam também, porque eu já trouxe para a tribuna esse assunto outras vezes, que é sobre o inventário patrimonial do município. Como a secretária já estava aqui no município, a gente conseguiu com que ela assinasse um acordo de cooperação técnica entre município e o IFAI. O IFAI, para quem não sabe, é o Instituto de Patrimônio Histórico do Estado. Então, essa assinatura do termo é da secretária com o prefeito, e a gente já conseguiu a assinatura também neste momento e está trabalhando aí para dar encaminhamento para começar toda essa tratativa, que vai ser uma parceria entre IFAI e o município de Butiá. Uma parceria sem custo, é um trabalho que o IFAI oferece, que os técnicos vêm aqui, orientam uma comissão que vai estar envolvida também nesse processo, para a gente dar andamento, né, com a questão do patrimônio histórico. Porque esse assunto já veio à tona diversas vezes aqui no município, a questão de tombamento, de prédio histórico, e na realidade a gente tem que entender melhor sobre isso, né? E só os técnicos mesmo para orientar, para ver o qual prédio, qual patrimônio ali que tem que ser tombado. Tem patrimônios que são só pontos de memória mesmo, e todo esse conhecimento aí vai ser possível, né? Depois desse termo de cooperação e depois desse trabalho feito aí pelo Instituto em parceria com o nosso município. Queria dizer que hoje de manhã também estive a convite do presidente do CMDK, o Luiz Volney Zoca. Participei de reunião ali do lançamento do edital para a eleição do conselho. O prefeito também estava presente, alguns secretários, e a comissão que vai fazer parte ali do processo eleitoral, que vai trabalhar no pleito. E dizer que foi o que a gente aprovou aqui, o projeto na sessão extraordinária de sexta-feira. Um projeto aí que a partir da próxima eleição, os novos conselheiros aí vão ter um cargo equivalente ali ao CC3, né? Que foi uma visão aí do executivo de valorizar mais o cargo ali de conselheiro tutelar, também de qualificar mais esse cargo, e a gente sabe que isso também vai ser bom com atendimento melhor aí para nossas crianças e adolescentes do município. Dizer que o edital também já está aqui no mural da Câmara, né? Já trouxe uma cópia e já está aí também apresentado. Gostaria de dizer, enquanto tem um tempinho, que vai começar a Expo Livre Butiá, que é a feira que a gente já estava trabalhando no ano passado, ali na Feira Livre. Vai começar, e agora dia 6 já tem uma feira ali de artesanato, né? De outros produtos manuais também. E a feira agora vai começar a acontecer junto com a Feira dos Agricultores. Já tivemos algumas reuniões, e é importante porque a Feira dos Agricultores tinham poucas pessoas participando, e agora a Feira do Artesanato também não tinha muito, e agora vai ficar uma feira importante, e a partir dessa data que vai ser realizada agora, vai ser nas sextas-feiras, e a princípio nos sábados de tarde. Só agora que vai ser na quinta-feira, dia 6, por causa da Páscoa, né, do feriado. Então a gente espera que atraia mais pessoas aí para participar da feira também. Queria parabenizar aqui, já foi falado na tribuna sobre a questão do Dia de Conscientização ao Autismo, que foi ontem. Parabenizar todos que se movimentaram para essa causa, fizeram iniciativas, né? A gente sabe que algumas associações fizeram um movimento ali na praça, Dr. Roberto Cardoso, também teve uma parceria, eu acho que do Rotary ali com o SEAMA também, teve uma parceria lá de um chá do Rotary com o SEAMA.
Então, parabenizar todos aí que estiveram envolvidos nessas ações. E dizer que agora, às 16 horas, se der tempo, a gente vai estar saindo da sessão aqui para participar da inauguração do Polo Tecnológico do Projeto Futuro. A gente recebeu o convite aí para as 16 horas, o polo que vai ser ali ao lado da Praça Santa Terezinha, onde era a antiga Emater e a CUB. E a gente vai estar ali, que além de estar oferecendo algumas oficinas para os alunos do Projeto Futuro, também vai estar oferecendo atendimento psicológico, odontológico, diversos atendimentos para os alunos que fazem parte do projeto. Então era isso. Eu desejo aí uma ótima semana, uma feliz Páscoa aí a todos e todas. Até a próxima. Entrego os trabalhos da mesa para o presidente Wagner Fitz. Assumo os trabalhos da mesa e chamo o vereador Sérgio Sampaio para fazer o uso da palavra pelo espaço de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, Wagner Alves, demais colegas vereadores. Quero aqui dar meu boa tarde a toda a nossa comunidade butiaense que nos acompanha através das redes sociais, Facebook, e também através da Rádio Sobral aí, no comando do Johnny Camargo. Quero aqui também dar uma boa tarde a todos os trabalhadores dessa casa e também cumprimentar aí as pessoas que nos visitam na tarde de hoje. O meu boa tarde a todos. Eu quero iniciar a minha fala aqui, senhor presidente. Sei que alguns vereadores aqui que me antecederam falaram da questão da entrega das matrículas ali no bairro Bela Vista. E eu quero dizer assim com muita alegria, porque eu participei, né, daquele encontro, daquele grande ato, e parabenizo também, na verdade, o bairro Bela Vista, aqueles moradores que há muito tempo estão ali, são merecedores, né, porque, na bem da verdade, né, esse programa que está sendo aí distribuído, ele, na verdade, vai dar a garantia, né, o direito, a propriedade e a moradia, consolidando, assim, o princípio da dignidade. Então, meus parabéns aí a todos os que foram contemplados. E para também as informações que nós tivemos aqui, até para esclarecer para toda a nossa comunidade, principalmente os moradores do bairro Bela Vista, que não haverá ali cobrança do IPTU neste momento. Os levantamentos topográficos com as medidas das casas já estão prontas. As construções serão cadastradas na prefeitura. No cartório serão averbadas também as construções de cada terreno e será entregue aos moradores. Parabéns aos moradores do bairro Santa Rita. Então fica isso apenas como esclarecimento. Dizer também, senhor presidente, que eu também tive ali participando, prestigiando a nossa secretária de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, a senhora Beatriz Araújo. Excelente figura e outra, sinceramente, eu fiz questão de participar desse evento porque ela é uma pessoa que quem conhece cultura é ela mesma, né? Com várias ideias e está pronta aí para com certeza, dentro dos projetos que os coordenadores da EDTC, que é o nosso amigo e parceiro Matheus Espinosa aí, né? E, enfim, um grande ato também, né? E dizer mais ainda, né? Que o projeto esse oferece e desenvolve várias atividades aos alunos entre 16 e 18 anos, na área de esporte, cultura e comunicação. Então, mais uma vez aqui, parabenizo ao Matheus Espinosa pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente à cultura e ao Executivo Municipal em investir na educação e na cultura em nosso município. Eu queria também aqui fazer um agradecimento aqui, Graxa, referente àquela
aquela conserto do tapa-buracos lá bem na curva do Pesque Pague. Eu ainda quero aqui, de forma muito especial, agradecer o gerente da Corsã, o Anderson, e toda a sua equipe, né, por esse trabalho lá, e, enfim, colocando aquela esquina, aquela curva lá, onde, né, trazia muito risco, inclusive ocorreu acidentes ali, mas graças a Deus foi solucionado. Então, agradeço ao gerente Anderson, que sempre está à disposição para aí atender aos pedidos trabalhando em prol da nossa comunidade, e atendendo os pedidos dos vereadores, inclusive, né? Então, agradeço até porque eu fui atrás dele para tentar solucionar aquele problema lá e graças a Deus foi solucionado. Quero também fazer aqui um pedido ao secretário de Obras, o Matheus Fonseca, grande parceiro, mas eu queria fazer um pedido e que ele desse uma atenção ali ao Passo da Estiva, aos moradores do Passo da Estiva. Na verdade, patrulhamento daquela estrada e aquela estrada ali, as laterais, está tomando conta o mato. Então, tem que fazer ali um trabalho de manutenção, porque, inclusive, eu falei que o Giovanni é um morador da Vila Nova, onde ele e o pai dele planta soja na propriedade deles que eles têm lá. E tá agora, daqui a 10 dias, ele começa a fazer a colheita da soja. E para passar tranquilo na estrada, tem que fazer a manutenção. Inclusive, eu vou estar protocolando ainda essa semana ao secretário de obras para reforçar o pedido, porque não podemos deixar que aquele agricultor que está lá precisando fazer, né, a colheita da soja passar por esse impasse aí. Mas então, eu tenho certeza que ele está me ouvindo, talvez, mas estarei também fazendo a indicação e protocolando aqui na Câmara para a semana que vem. Tá? Eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção lá para os moradores do Passo da Estiva. Senhor presidente, eu quero aqui também, para encerrar, estou encaminhando uma moção hoje, a moção de aplauso e reconhecimento ao médico Dr. Saravia, né, que atende em nosso município há mais de 30 anos e tem feito um trabalho na área da saúde e merece todo o nosso carinho, a nossa gratidão, nosso respeito, porque pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Então, fica aí, hoje estou apresentando aí essa moção. Espero que os demais colegas vereadores possam aí também, né, estar subscrevendo essa moção. E eu quero também dizer que nós estamos num período, agora, domingo próximo, Páscoa. Páscoa, na verdade, o chocolate é muito bom, mas isso é uma simbologia. Nós temos que, na verdade, né, pensar, na verdade, o que tem mais além do que ganhar o chocolate, que é Cristo no coração. Então, fica aqui, de qualquer maneira, uma feliz Páscoa a toda a nossa comunidade butiaense, com muita saúde, muita paz. E eu quero aqui, antes de encerrar, mandar um abraço, que se eu não mandar um abraço hoje para minhas amigas lá, eu vou estar que nem o Hélio, meu amigo Hélio e parceiro aqui nesse legislativo, mandar um abraço ali para a senhora Irma, a senhora Juraci e a minha amiga Lilian, que trabalha na Procuradoria. Então, fica aqui o meu abraço a todas elas e até a semana que vem, se Deus quiser, senhor presidente. Chamamos para fazer o uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Eugênio Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa tarde, saudação a todos, aos que aqui se encontram prestigiando essa sessão, as servidoras, assessoras,
à imprensa, aqueles que nos ouvem pela Rádio Sobral ou que estão ligados aí pelo sistema de comunicação aqui da Câmara, pela rede social. Extensivo a todos a nossa saudação. Eu quero ser breve aqui, senhor presidente, para me referir sobre esse projeto de documentação lá que foi entregue aos moradores lá do bairro Santa Rita, em que o executivo se manifesta dizendo que ainda tem uma etapa a ser concluída, que é do cadastramento na prefeitura e da averbação das construções, os respectivos terrenos, no cartório de registro de imóveis. Então, eu acho que nada mais justo, por parte do Executivo, que dê essa resposta aos moradores, que, de certa forma, traz apreensão para quem não tem de conhecimento de como é que funciona esse tipo de situação, não deixa de ser preocupante, porque uma construção num terreno, ele, via de regra, ele só passa a existir quando ele é devidamente averbado no registro de imóveis como uma parte daquele imóvel. Então, a documentação relativamente ao terreno que foi entregue aos moradores nesta oportunidade, lá agora no final do mês, é uma etapa, pelo que está posto aqui, e que deve ser concluída com o cadastramento no cadastro imobiliário da prefeitura e com a averbação no cartório de registro de imóveis. Então, creio que os moradores vão ter regulamentado, vão estar contemplados plenamente neste projeto. E ainda, a informação que traz aqui o vereador Rato, de que, por um período de 5 anos, vão estar isentos do IPTU, muito bom. Então, nos deixa... Uma parte, vereador. Pois não. Acho bem importante, assim, embora o tema ser repetitivo, acho importante esse recado que o vereador reforça para a nossa comunidade, de que, além de receber, né, a escritura dos terrenos, também vai haver a averbação das casas que estão nos terrenos. Realmente era uma preocupação da comunidade, e isso está garantido já pelo Executivo, já estava no processo de trabalho, né, desse processo de regularização fundiária, que é uma coisa que assegura dignidade e cidadania. Eu tive a alegria também de participar no dia lá no bairro Santa Rita, vendo as lideranças comunitárias, vendo as pessoas que moram naquele bairro. Algumas eram moradoras do bairro São José, décadas atrás, me conheceram quando eu era pequeno. Eu fiquei muito feliz de poder presenciar a alegria deles, porque nasci num bairro que talvez tenha um perfil parecido com o bairro Santa Rita, que é ter uma área muito grande, né, que era da Copelme, uma área pública, e que as pessoas moram, mas não tem a escritura, não tem a posse do terreno, para ter precisa fazer uso capião, essa coisa toda, que é impossível para quem não tem recurso, né? Então é uma questão que, além de ter familiaridade real, né, eu também pude acompanhar e ver a alegria da comunidade em ter essa vivência. Eu acho que é muito bom quando a gente tem um governo que está preocupado em garantir dignidade e cidadania. Às vezes a gente escuta alguns discursos que parece que a tônica é subserviência e alienação, quando a tônica é dignidade e cidadania. E todos que estavam lá, sem sombra de dúvida, puderam testemunhar isso. Todos e todas. Fiquei muito, muito feliz. Obrigado. Eu acho que realmente, quem sabe, né, tenha faltado um esclarecimento mais aprofundado sobre como que isso seria levado a cabo, né, esse projeto, que é realmente esta fase que precisa ser
da conclusão do projeto, que é, por fim, a verbação no registro de imóveis. Então, se isso realmente está agora sendo informado, nos traz um certo alento, certo? Uma parte, vereador. Pois não. Adão? Alô. Só para contribuir, eu acho extremamente importante esse processo de regularização, já que havia um projeto há mais de 30 anos e as pessoas são detentoras desse direito, né? Só não entendo por que não foi feito tudo junto, porque é um custo público muito alto. Se já foi entregue a propriedade do terreno, já poderia ter sido entregue a propriedade das casas, já que elas estavam, conforme foi colocado aqui pelos nobres colegas, inclusive já cadastrados pelo município, feito todo o levantamento topográfico. Se não foi feito, vai ser feito. Então, é uma pena porque nós talvez tenhamos um custo ao erário público muito alto, né? Mas, com certeza, a população é merecedora e esse projeto vem em boa hora. Apesar de ser um projeto um pouco diferente das outras áreas que foram feitas a regularização, porque, além deste projeto, que foi construído pelo Poder Público, as casas, somente na Vila São José ali também, né, o assentamento São José, que tem essa construção pública, e que eu espero também que as pessoas ali tenham a propriedade definitiva com registro em cartório das casas e também dos terrenos. E também me preocupa a situação dessa isenção de impostos. Até gostaria de propor que pudéssemos fazer uma lei, porque isentar as pessoas sem ter uma lei que defina, isso é abdicação de receita, isso pode dar improbidade para o Executivo Municipal. Então, tenhamos a sensibilidade de fazer a lei antes de prometer coisa. Muito obrigado. Pois não, Fernando? Eu quero ir na mesma direção. Agora, me deixa claro, quero dizer o seguinte: quando não apenas eu, mas mais vereadores aqui socorreram na questão de dar uma clareza ao que aconteceu lá no dia que foi entregue essa escritura, não é a gente ser contra nada, não é alienação nenhuma, alienação de quem pensa assim. Nós estávamos fazendo o que a nossa função manda, orientar o cidadão. Agora, o erro está comprovado, porque na medida que poderia ter feito, porque na medida que deram o terreno, deram a casa junto. Eu, quando fiz os imóveis lá, eu dei a casa e o terreno. Então, por que saiu agora o terreno e a casa depois? É outro custo, que a ideia do município me parece que era verbar na prefeitura e não fazer uma escritura pública lá no registro. Agora vai ter que fazer outra escritura pública registrando o imóvel, que é um custo a mais, é isso que eu digo. Houve um equívoco da administração, a gente tem que dizer essas coisas. E que bom que estão reconhecendo, talvez, depois que as denúncias saíram, que o município agora, além de ter que averbar aqui, vai ter que fazer a escritura lá. Outro custo, podia ter sido um custo único, porque na medida que deram o terreno, deram a casa junto para o morador. Muito obrigado. Certo. Mas, de qualquer forma, se o projeto inicial foi de fazer por etapas, ou se não, que agora vai ser concluído, se isso vier a ocorrer, as pessoas que lá estão vão ser beneficiadas, beleza. Eu acho que é isso que tem que ser considerado agora, que não vai haver prejuízo aos moradores, né? O município, se vai pagar mais, fazer o quê? O que não pode agora é ter os moradores qualquer prejuízo. Então, tá certo. Eu quero aqui, para concluir, senhor presidente, falar fazer um breve comentário sobre a entidade CTG Saudades do Pago, que na última sexta-feira a gente teve lá a eleição para patronagem da entidade, em que fui conduzido mais uma vez como patrão da entidade, juntamente com o grupo que está lá, e temos essa responsabilidade por mais um período, por mais 2 anos de mandato, e precisamos dar continuidade às reformas, às melhorias que precisam ser feitas no setor de Estado Pago, que por motivo alheio à nossa vontade, tivemos lá um período de 2 anos e meio fechado, em função de pandemia, essa coisa toda, que afetou, de um modo geral, todas as entidades, a sociedade, as pessoas, e a gente não ficou isento disso também. E agora, desde metade do ano passado, retomamos as atividades e estamos dando continuidade, e agora a gente realizou a eleição lá nessa última sexta-feira, e fomos reconduzidos para continuar por mais um período,
e eu quero ver se eu consigo concluir mais alguma coisa lá, para passar o bastão para outras pessoas, para outros associados, porque o cargo de patrão lá na entidade não é vitalício e eu não quero me tornar um patrão vitalício lá, porque não é esse o objetivo. Realmente é um trabalho que desgasta, cansa, ocupa, mas que também precisa ser feito porque a entidade depende das pessoas que lá estão para se manter, né? Então, quero saudar a todos os associados na CTG Estadual do Pago e dizer a todos que estão também na patronagem da minha satisfação em poder continuar um trabalho com um grupo que hoje faz parte da patronagem, ou como queiram, da diretoria e Conselho Fiscal do CTG Estadual do Pago. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Deixamos passar um pouquinho o tempo ali, porque teve 3 à parte aí na fala do colega. Chamamos agora para fazer o uso da palavra o vereador Jefferson Gama, que declina. E desde já parabenizo aí o Eugênio Leite por mais uma eleição aí como patrão aí do CTG Saudades do Pago. Parabéns. Passamos então para a ordem do dia e solicitamos leitura da indicação 26 de 2023. Indicação número 26 de 2023. Vereador Jefferson Gama indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, que seja implantado o estacionamento rotativo na Avenida Piratini, no trecho do número 339 até o número 343. Informamos que a indicação será caminhada para as providências. Solicitamos leitura dos atos da presidência, dos números 43, 44 e 45 de 2023. Ato da presidência número 43. Autoriza o deslocamento do vereador Fernando Lopes no dia 31 de março de 2023 para ir até a cidade de Eldorado Sul, juntamente com a assessora parlamentar Maiora Rosa. Ato da presidência 44. Autoriza o deslocamento do vereador Fernando Lopes no dia 28 de março para ir até a cidade de Esteio para cumprir a agenda na Prefeitura de Esteio, juntamente com o senhor Derceu Carneiro e a senhora Ivone Ruff. Ato da presidência número 45. Autoriza o deslocamento do vereador Sérgio Sampaio no dia 30 de março à cidade de Porto Alegre para cumprir a agenda no Centro Administrativo para a reunião com o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado, Gilmar Socella. Registramos que está sendo baixado o projeto de lei 4216 de 2023, o qual será encaminhado às comissões para receber parecer. Temos para apreciar a moção 2 de 2023. Solicitamos a leitura da mesma. Moção número 02, Gabinete do Vereador Sérgio Sampaio. Moção de aplausos e reconhecimento ao Dr. José Antônio Saravia, médico da Rede Pública de Saúde de Butiá, pelos relevantes serviços prestados à população butiaense. Considerando que o médico exerce vários papéis dentro da comunidade e na vida de um paciente, muitas vezes são mais do que alguém que cuida da saúde do paciente, é um amigo, que além de diagnosticar e medicar, ouve e ajuda, é de extrema importância reconhecer que a função do médico não é somente de salvar vidas, mas de aliviar sofrimentos, acalentar o paciente e a família, estar a serviço da humanidade em detrimento de interesses pessoais. Considerando que o Dr. Saravia, como é popularmente conhecido, inicia seus primeiros atendimentos na nossa comunidade no ano de 1984, atuando pelos sindicatos mineiros, após a inauguração do Hospital de Butiá em 87, passou a trabalhar paralelamente nas duas frentes, onde atua até os dias de hoje. Por toda a sua dedicação à população butiaense, pelo seu carisma e cuidado no atendimento aos seus pacientes, não medindo esforço para atender a todos de forma muito criteriosa e atenciosa. Precisamos registrar os nossos cumprimentos e o testemunho de toda a nossa admiração por todos esses anos de excelente trabalho com dedicação à nossa comunidade de Butiá. Entendendo a importância dessa moção, solicito o voto favorável dos nobres pares dessa Casa Legislativa. Colocamos em discussão a referida moção. Vereador Eugênio Leite. Senhor presidente, eu não quero fazer uma discussão sobre o projeto do vereador Sérgio Sampaio. Eu só quero comunicar que na votação, para não passar na votação, eu vou me abster. Certo. Obrigado.
Colocamos em discussão a referida moção. Vereador Sérgio Sampaio. Eu encaminhei essa moção ao Dr. Saravia, como já foi dito, né, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade na área da saúde. O Dr. Saravia, que no período em que ele trabalhou no Colégio das Irmãs, através do convênio com os sindicatos mineiros, o pai era da diretoria naquela época lá nos sindicatos mineiros e aí veio a trabalhar ali num atendimento juntamente com o Dr. Saravia. Então, e fazia esse trabalho também paralelo ao Hospital de Butiá. Então, é mais que merecida essa moção por um médico que tem um carisma pela população, né, e que merece todo o nosso carinho, nosso reconhecimento. É isso aí, presidente. Mais algum vereador para discussão? Colocamos então em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. A moção foi aprovada então por 6 votos a favor e uma abstenção. Temos para apreciar a ata 4233 de 2023. Colocamos em discussão a referida ata. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. Aprovada por unanimidade. Perguntamos ao secretário se tem inscritos para explicações pessoais. Nenhum vereador inscrito para explicações pessoais. Declaramos encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 10 de abril de 2023, às 15 horas. Uma boa tarde a todas e todos.